Além da avaliação, você poderia dar um norte em relação a reforços, se ao lado no planejamento com o diretor executivo Admar e o presidente Pedrinho, há uma esperança de chegar a reforços essa semana? Obrigado, Diniz. Boa noite, Jonatas. Falando do jogo, eu acho que se repetiu hoje o que aconteceu contra o Grêmio. Acho que a gente teve um volume bem interessante da parte de criação, a gente cedeu pouco contra-ataque. E assim como o Grêmio, a gente teve muita chance, claro, para fazer o gol, eles não tiveram quase chance nenhuma e conseguiram fazer o gol deles. E a gente poderia até ter resolvido e encaminhado a classificação no primeiro tempo. Em relação a reforços, eu vou repetir também. Quando eu vim para cá, eu sabia, existe uma escassez de recursos financeiros para contratação. E a gente está no mercado, espero que a gente consiga contratar mas não vai chegar um monte de jogador aqui. Vocês sabem disso. Assim, não tem recurso financeiro. E eu não posso trazer jogador para cá. A gente vai acabar arriscando em contratações. A gente já vai arriscar, porque assim, é fácil contratar o Vitor Roque, o Savarino, o Luiz Henrique, jogadores que você sabe que vai... O Alcaraz, quando o Flamengo... A gente tentou contratar o Renan Strossa, vocês sabem, assim, extremos, assim, que a gente... Quando você indica, começou a Libertadores, eu estava mapeando o jogador junto com a equipe de scout, e o Renan Strossa era o primeiro nome que veio à cabeça. Aí tentamos outros extremos que estão jogando fora do país, no México, mas os valores, 10 milhões de euros, 12 milhões de euros, 8 milhões de euros, e a gente não tem condição. Então, para a gente contratar, é mais difícil mesmo. E a gente vai contratar e vai arriscar e esperar que dá certo. Assim como o Nuno, por exemplo, no pacote veio o Nuno, é um jogador que ninguém conhecia, que está conseguindo dar retorno técnico para o Vasco. É muito difícil contratar. E a gente espera conseguir alguns nomes para encorpar um pouco mais o elenco. Mas não é uma coisa fácil. Diniz, boa noite. Sérgio Quinte, canal Atenção Vascaínos. Eu queria perguntar a respeito do psicológico de alguns jogadores. O João Vitor foi, mais uma vez, vaiado pela torcida. Você manteve como titular mesmo após o último jogo, a manifestação da torcida no jogo contra o Grêmio. O time como um todo foi muito vaiado, apesar da luta, mas a torcida criticou os jogadores, criticou muito a diretoria. Queria que você falasse um pouquinho como você, principalmente do João Vitor, mas de uma forma geral, trabalhar o psicológico desses jogadores para a sequência e, pontualmente, o João Vitor, o que você pretende passar para ele? A manutenção? Vai dar um tempo para poder não se queimar mais com a torcida do que já está? O que você pensa em relação ao João Vitor? Então, em relação às vaias, eu acho que elas são normais. Não é por conta do que o time tem feito, eu acho que é por conta dos resultados e do histórico recente também do Vasco, não só desse ano. E a torcida tem, eu falo sempre para os jogadores, a torcida tem que tratar igual um cristal. A torcida, ela merece ver o time correr, lutar, a gente está tentando, mas a torcida vive de vitórias, o clube vive de títulos. O Vasco tem a história que tem por conta das conquistas que está na história do clube. Desde o Expresso da Vitória, passando pelo time de 74, de 89, dos anos 90, 2000. E o que marca é título e a vitória. As coisas só vão melhorar aqui com vitória, o humor do torcedor. Eu acredito muito assim que o torcedor está vendo que o time tem produzido, que o time é um time diferente, que é um time que todo mundo corre, é um time que todo mundo luta, mas a gente precisa ganhar jogos. E eu acho que isso está perto de começar a acontecer. Porque é um time que trabalha muito, é um time que não se entrega. Você fala assim, o psicológico do time, o time está abalado, o time continuou jogando, o Grêmio continuou jogando, a gente tomou o gol, o time foi atrás, criou mais 3, 4 chances de gol quando tomou empate. Hoje estava em cima, tomou o gol, continuou jogando e continuou tentando. Então, a gente está aprendendo a suportar essas coisas, ser grande, e eu acho que as vitórias elas estão perto de começar a acontecer. E ganhando, já entra na questão do João Vitor. A torcida não quer vaiar o João Vitor, a torcida quer vencer. Se a gente começa a vencer, porque o João Vitor ele é bom jogador, ele não está jogando comigo, o João Vitor está jogando jogo com todos os treinadores que passaram aqui. Sabe que todo mundo viu que o João Vitor é ruim e não tirou ele do time? Ele é o jogador mais rápido que a gente tem do elenco, é um jogador que perde pouco duelo, perde bola no alto, e vai ter que aprender. Falhou, já falei isso algumas vezes para ele, falhou no passado, mas assim, comigo, eu não posso falar que o João Vitor tem falhado, tem jogado mal, não tem jogado mal. Não tem, hoje ele pegou um atacante difícil de ser marcado e ganhou praticamente todos os lances.
E sempre foi contra o Grêmio, e tem sido assim. Então, comigo ele tem falado pouco, tem treinado cada vez melhor, e é um jogador que é um ótimo zagueiro, na minha opinião. Então, a gente tem que começar a ganhar, o João Vitor saber suportar a crítica e a gente avançar. Elenco, esse momento delicado de eliminação, fala pra gente, por favor. Um momento difícil, muito complicado, não queremos estar passando por isso, mas infelizmente faz parte do futebol. Acredito que a equipe merece mais. Os 2 jogos que tivemos em casa, criamos muitas oportunidades, nos dedicamos, nos entregamos em campo. Infelizmente, os gols não estão saindo, os resultados não estão vindo. Foi uma eliminação muito difícil de digerir, porque acreditávamos que nossa equipe tem capacidade para mudar isso, mas só nós, atletas, comissão, todo mundo fechado entre si para sair dessa situação o mais rápido possível, porque a gente sabe que a gente tem condição e que a gente vai trabalhar muito para isso. Um pouquinho sobre as vaias da torcida, né, que vem acontecendo desde o jogo contra o Grêmio. Enfim, queria que você falasse, desse alguma palavra para esse torcedor que vaiu bastante hoje aqui também em São Januário. Faz parte, eles têm o direito de vaiar e é isso. E o que aconteceu lá no CT, que você acabou respondendo ao torcedor e a torcida acabou ficando bem... Não respondi, ficou meio confuso, né? No vídeo parece que respondi. Só fui questionar uma coisa que tinham falado, mas enfim, depois da reunião, a live que foi feita, né? Eu tive uma conversa com o Fabinho e ele falou que estava tudo tranquilo, ia repassar para outras pessoas da torcida e, enfim, começaram a vaiar, não tem importância. Depois dessa semana, com tudo que aconteceu, agora essa eliminação também, como está a sua cabeça aqui no Vasco? O Admar teve alguma conversa com você, Fernando Diniz? Não conversa. O planejamento é o mesmo, tem um contrato no clube, vou cumprir o contrato no clube e é isso. A eliminação é óbvio que é muito ruim, a gente não queria ter sido eliminado agora precocemente da Sul-Americana, a gente tinha o sonho sim de ser campeão. O resultado lá, infelizmente, foi muito prejudicial para a gente reverter aqui em casa, mas é isso, agora é seguir pensando no brasileiro, na Copa do Brasil, que a gente tem muito jogo pela frente. E agora, o que fazer para recuperar essa confiança do torcedor para essa sequência de temporada, né? Tem Campeonato Brasileiro, como você disse, Copa do Brasil também. Eles têm que confiar, não posso fazer nada. Confiar na gente, porque se não confiar, isso é pior para nós. Boa noite, Rogério. Eu queria que você falasse a respeito, a princípio, da escolha pelo time de hoje, né? Optando pelo Arias na direita, pelo Cauli mais uma vez centralizado, após o treinamento que foi feito ontem aqui, a escolha que foi feita a princípio pela postura do time também. Bom, sobre as trocas, várias seguidamente troca com Gilberto, nós achamos que o Arias teria mais energia para principalmente conter o lado esquerdo de ataque do América, né? Construiu a 3 com o Ademir, com o Pulga Beto, Juba vindo jogar por dentro. Essa opção do Arias. Sobre a frente, Cauli foi nossos melhores 45 minutos contra o Fortaleza, porque o William José não reunia condições suficientes para jogar, acho até que mais do que 30 minutos. Ele, para a parte física, ele ficou alguns dias parado, com uma torção no tornozelo, ainda sente o incômodo. Nós trouxemos, porque achamos que ele era importante para os últimos 30 minutos do jogo. Resolvemos fazer um pouco antes a alteração, mas para jogar mais tempo era muito pesada a parte física. Ele ainda está desses dias parados e com um pouco de dor ainda no tornozelo, é mais difícil. Senão, provavelmente teríamos optado por iniciar com o William essa partida. No primeiro tempo não jogamos bem, não tivemos a mesma energia que o adversário. Acho que, logicamente, o time vem de jogos consecutivos, né? Um jogo bem cansativo esse último, mas nós não competimos da maneira como nós esperávamos. Já no começo do segundo tempo mudou bastante com as duas alterações. Acho que o time com mais energia, mais presença de área, dominou mais o jogo, mas não conseguiu fazer seu gol. E tomou um gol num lance bobo, primeiro um azar numa dividida do Michel, que acaba levando vantagem, e depois nós batemos cabeça na hora com a bola, com a posse de bola. Infelizmente houve um vacilo, uma falta de comunicação, e acabamos sofrendo o primeiro gol que ditou o resto do ritmo do jogo. Profesor Rogerio Ceni, por aquí Julián Londoño, Radio Deportes Colombia. ¿Cómo califica el equipo anímicamente en este certamen y ahora que se viene para la Liga ante Vasco y ante Juventude? Gracias. Bom, eu acho que é sempre difícil você sair de uma competição, é sempre complicado. Nós já tínhamos a Libertadores, viemos para a Sul-Americana, estávamos em 4 competições, tentando se manter, logicamente vivo em todas, e também tentando brigar na parte de cima do Campeonato Brasileiro. A gente se despede
da competição, chateado, triste, principalmente por ter jogado um primeiro tempo abaixo do que eu acho que a gente pode produzir. E tenta focar agora a energia no resto que nós temos. Nós já temos jogo no fim de semana, meio de semana, continuamos. É triste, é doloroso sempre você sofrer uma eliminação, mas nós não podemos baixar a cabeça. Sabíamos que, infelizmente, é passível resultados negativos quando você tem tanta competição para disputar. Bom, falando dessa situação, mais uma situação lamentável, né? De um vazamento de uma coisa que é para se tratar internamente, mais uma vez, né? Agora, totalmente contra, né? Não pode deixar vazar isso não pode acontecer. É ingenuidade de quem escreve e sacanagem de quem divulga. Eu conversei com o Dr. Runco, né, antes do programa. Posso falar aqui abertamente que é meu amigo. Foi o único médico que me operou. A única cirurgia que eu fiz na minha carreira toda foi com o Dr. Runco e foi sucesso total. Tanto é que eu joguei a minha carreira toda. Tenho problema hoje no quadril, mas no joelho não tem problema. Uhum. Altíssima qualidade, só ver o que ele fez na seleção brasileira com o Rivaldo, com o Ronaldo Fenômeno. Para a Copa de 2002. Campeão. Foi super importante mesmo. Um profissional de altíssima qualidade. Quando muita gente queria operar o Rivaldo, antes da Copa. Um cara muito sério, muito correto, mas que infelizmente entrou nessa negócio de grupo, né? Era uma conversa, tô passando o que ele me passou, foi uma conversa dele com um médico do grupo. Aí, só corrigindo, não é que nesse grupo só tenha médico. É um grupo do Fla Barra. Tá. Tem ex-presidentes, tem pessoas no grupo. E a base não é de médico. Não é de médico. Mas ele estava, nesse momento, num diálogo com um médico. Tá bom. E alguém desse grupo é que vazou essa conversa. O Dr. Runco reconhece que, assim, foi ingênuo, né? Porque era uma conversa de médicos. Ele pode até processar essa pessoa, porque é uma conversa sigilosa, né? É conversa de médicos, né? Tem que ficar entre eles. Mas o vazamento pode não ter partido do médico, né? Não foi do médico. Não foi do médico. Ele sabe quem foi? Então ele está buscando saber quem é essa pessoa até para tomar as medidas, enfim. Mas ele reconhece que, assim, depois que vem aquela coisa, ele não é muito de mídias sociais, mas aí ele viu que, foi num grupo, não foi só com o cara que estava ali, que leu aquilo ali. E ele deu explicações médicas. E aí eu quero mudar para essa página. Então, estou relatando que o Dr. Runco, ele mesmo reconhece que, poxa, não devia ter colocado isso. Podia ter mandado no particular uma conversa minha e dele sobre esse problema. Agora, o outro lado eu vejo do jogador, né? Que tá sendo exposto. Isso sai, e agora como é que fica a carreira, como é que fica o pensamento, como é que fica o tratamento, como é que fica a situação de querer voltar. A gente vai falar aqui de contratação de jogador para essa função. Saúl, né, chegando, para fazer essa função. Estamos falando muito que o Saúl vem para a função do Gerson, mas o De La Cruz poderia fazer essa função. Ele faz essa função de segundo homem de meio campo. Eu acho que é a melhor função que ele faz. Então eu acho assim, que aí eu tô indo pelo pensamento do atleta, né? O cara tá querendo se recuperar e tal, e ler isso tudo e ver o nome dele envolvido nisso tudo, como vai ficar esse ambiente no clube e o futuro dele. Porque se já tem um problema de lesão no joelho, pelo que eu entendi, ele já foi contratado com um problema, né? Já existia esse problema antes. No joelho direito, agora é no esquerdo. Aí ele se lesiona no Flamengo, o outro joelho. E aí tem essa questão do equilíbrio, das explicações técnicas ali, mas que assim, não é bom, não é legal. É uma coisa que tem que ser tratada mais internamente. E agora é saber realmente, e eu confio muito na qualidade, na capacidade médica do Dr. Runco. Errou de botar em grupo e ter exposto isso. Mas agora eu estou na preocupação do atleta, do jogador. A gente teve hoje um dia com um momento conturbado, mas que pelo que fizemos aqui em relação a essa notícia da ação do Rony até o momento, posso dizer para todos que a ação está sendo retirada.
que não há nenhum tipo de demanda trabalhista em desfavor do Atlético a partir de amanhã de manhã. Foi feito aqui um acordo com o atleta, com o staff do atleta, as mesmas pessoas com as quais a gente conseguiu fazer a vinda e a contratação dele para cá. Tá tudo certo, não tem nenhum tipo de problema, não tem nenhum tipo de litígio. Todas as pessoas, atletas, funcionários, que se sentirem no direito de requerer algo na Justiça do Trabalho, é um direito que ele é constitucional, e a gente entende que pelo nosso lado nós também temos o direito de entender e tentar compor. E foi isso que foi feito de uma maneira muito tranquila, de uma maneira muito direta e principalmente pelo interesse das duas partes. Nem sempre uma demanda judicial significa briga. Uma ação, seja ela na justiça desportiva ou na ação na justiça comum, ela não necessariamente é um rompimento de relação. Isso não aconteceu. Então a gente entrou aqui em um acordo, não tem outra ação na justiça. Eu sei que hoje o dia foi de muita notícia falsa, assim, que a gente até foi procurado aqui pelos próprios atletas, pontualmente, um a um, dizendo por que isso está acontecendo, porque estão colocando o nome dos jogadores que teriam entrado na justiça contra o Atlético, mas isso não tem nenhuma procedência. A gente recebeu uma notificação hoje. São notificações que foi dessa ação judiciais, né, Brax? Que é diferente de ação judicial, é bom deixar isso claro. Não, mas notificação extrajudicial, Henrique, elas acontecem até por um costume de departamentos jurídicos, de notas emitidas, às vezes de comissionamento, de luva. Isso é corriqueiro. Notificação extrajudicial é basicamente um e-mail. Agora, processo, ação, demanda, a gente teve hoje só essa, que rapidamente está estancada. Esse momento conturbado está estancado, não tem nenhum tipo de pendência grande com os jogadores. CLT está rigorosamente em dia. A imagem, nós temos um dia de atraso. Premiação está em dia, fundo de garantia está em dia. A gente tem um desarranjo em relação a algumas luvas que vão ser resolvidos pontualmente, e a gente passou isso para os jogadores. A gente teve uma reunião com os atletas há poucos dias e foi prometido a eles que no mais tardar início do mês esse acerto com o grupo. Então, tá tudo certo, tá tudo... Obrigado pela sua audiência aqui no Gol UFC, o seu canal no YouTube. Mete o dedo no like, compartilhe o vídeo e inscreva-se no canal. Um abraço e até a próxima.